Chegamos ao 6º dia do Mato Grosso Clima e Mercado, segunda temporada. Estamos agora em Campos de Julho, né? Saímos logo cedo de Sapezal e vamos passar também por Comodoro e a região do Vale do Guaporé, passando por Nova Conquista e Pontes Lacerda, finalizando essa semana pelas regiões norte e oeste de Mato Grosso. Chegamos em Campos de Julho, né? Estamos aqui na Fazenda Beltrão, né, do Rodrigo Cassol, nosso delegado da ProSoja, atualmente presidente do sindicato aqui de Campos de Julho também, né, Rodrigo? E, Rodrigo, a gente esteve aqui nos primeiros dias de dezembro do ano passado, e esse talhão especificamente ele nos chamou a atenção porque ele tinha uma soja muito bonita, né? De um porte muito bonito, o visual realmente chamou nossa atenção a hora que a gente chegou, porque naquele momento era das melhores lavouras que a gente tinha visto em toda a nossa rodagem, né? Como que transcorreu, Rodrigo, daquele início de dezembro até agora aqui que a gente está chegando no final de janeiro? Um bom dia. Naquele momento a soja estava bem estabelecida ainda, né? Apesar da seca que tinha passado já, mas depois da visita de vocês, nós tivemos uma chuva ainda entre dia 5 e dia 8, choveu um pouco, e foi chover novamente só dia 30 de dezembro, ficou mais 22 dias praticamente, sem chuva. A expectativa era muito boa, que nós tínhamos lá na época que vocês passaram, e o histórico do talhão é entre 70, 72 sacos, até 74. Esse ano ele caiu 22% a produtividade. Mesmo com aquele visual muito bom, não teve como produzir. A soja esse ano está muito de visual, né? As áreas que pegou mais seca e não está produzindo. Grão leve, vagem falhada, bem complicado. Como que foi o teu planejamento para o milho? Como tu executou? Tu plantou a mesma área dos anos costumeiros? Qual que é a tua expectativa de resultado para o milho? O milho esse ano a gente plantou mais cedo, né? Em função das secas, o ciclo da soja adiantou em média 10 dias. E está plantado na janela ideal, né? Mas nós reduzimos a área em torno de 20%. Configuração de preço ruim, custo alto, não dá coragem de plantar mais, né? E pressão de praga, né? Exato. Pressão de percevejo, mosca branca, lagarta. Tanto na soja, né? A gente tem o problema da mosca branca. Isso. E no milho agora na instalação também tem esse desafio. Tem o percevejo e a lagarta que está pegando. Mesmo em materiais com biotecnologia, a lagarta dando trabalho. Também. Como está a tua colheita? Que estágio está a tua colheita e como média da tua propriedade, quanto que você já avalia aí uma interferência negativa média na tua safra? Hoje já estamos com 68% da área colhida e uma produtividade média em relação ao ano passado, que também teve alguns problemas, mas está em 22% abaixo da média. Então é isso que complica, né? E o valor da soja também tá complicado. A grande dificuldade desse ano é o somatório desses dois fatores, né? O problema climático reduzindo produtividade e também o cenário econômico com queda dos preços e aumento de custo. Então são fatores negativos que geralmente eles vinham separados e infelizmente esse ano eles vieram juntos, né? Bem complicado. Estamos agora aqui no Vale do Guaporé, na fazenda Porto do Rio Sabão, propriedade do seu Paulo Adriano. Seu Paulo Adriano, que é uma referência aqui para a região, né? Está há muitos anos aqui na região, conhece muito bem. São Paulo, como foi o decorrer dessa safra de soja até o momento? Bom dia, Evandro, Milena, a todos que vão ter oportunidade de
que está assistindo esse vídeo. Essa safra 23-24 é uma safra para indiscutivelmente não se esquecer nunca mais, né? Eu cheguei no Mato Grosso no início da década de 70 e estamos aqui depois na região de Sapezal desde o início dos anos 90 e no Vale aqui 2010 para cá, e o que a gente está presenciando esse ano aí nunca vimos nem de perto, nem perto do que está acontecendo. Isso. A gente sabe que aqui é uma característica de solo siltoso, ele tem algumas peculiaridades para se manejar, mas sempre trouxe produtividades, principalmente da soja, muito boas, né? Resultados muito positivos que chamavam a atenção de todo o estado, assim, pela qualidade, né, e a produtividade desse solo aqui. E esse ano a gente depara com essa estiagem, esse atraso. A gente está mesmo numa lavoura aqui agora, que a gente conversava agora há pouco. Inicialmente teria um potencial aí acima de 70 sacas facilmente, e a gente já percebe nela que ela não expressa isso, né, Paulo? Na verdade esse material nós plantamos, é o terceiro ano que a gente planta ele. No ano passado nós fechamos esse material com 76 sacas por hectare, com um veranico no meio, um pouco antes do forte do enchimento de grão, um veranico de 18 dias. E no ano anterior, em área de primeiro ano, nós fechamos 89 sacas. E hoje está com essa soja aqui que, na verdade, eu não consigo nem me arriscar a dizer qual é o potencial produtivo. Mas os agrônomos, colegas e produtores vizinhos que já tiveram aqui, a estimativa é que é uma soja de 20 sacas, 25, quem sabe. Uma redução aí de 60% no potencial produtivo do material, né? Exatamente. Com essa característica, né, atrasou o plantio, e o interessante é isso, né, mesmo veranicos de outros anos, esse ano foi muito mais intenso. Chegou a ficar quantos dias sem chuva aqui? Olha, eu vou fazer assim um breve relato da situação hídrica e de disponibilidade de precipitação. Aqui, entre os meses de setembro e dezembro, tá, nós tivemos nessa fazenda aqui 303 milímetros de chuva. Na outra fazenda que a gente planta 42 quilômetros aqui mais ao norte do vale, 330 milímetros, e a média histórica em torno de 750 milímetros. Então, menos da metade. Menos da metade. E assim, essa lavoura aqui, nós vamos colher ela agora nos últimos dias, nos últimos 3 ou 4 dias deram algumas chuvas, por isso que ela está verde assim, mas essa lavoura quase morreu 4 vezes. Ela só teve, desde que de emergido até o enchimento de grãos quase que pleno, nós tivemos 4 chuvas. Nós tivemos um intervalo de 23 dias depois que ela emergiu sem nenhuma chuva, choveu 30 milímetros, tivemos mais 20 dias, choveu 20 e poucos milímetros, depois tivemos mais 17 dias e deu uma chuvinha pequena, 15 milímetros, e depois mais 11 dias. Então assim, um absurdo. E além disso tudo, experimentamos picos de temperatura que nós ainda não conhecíamos aqui no vale, altíssimos, e a temperatura média nesse período aqui no vale ficou acima de 2 graus acima da média dos últimos 30 anos. Então ela sofreu com o estresse hídrico, que é historicamente conhecido, né, no mundo agronômico, e esse ano a gente pode falar de um estresse térmico também nessas plantas, né? Exatamente. Com essa perspectiva do atraso do início do plantio, da dificuldade de fazer a implantação da soja, como que ficou a expectativa para uma condução da próxima safra, para a condução do milho agora? Então, nós, na verdade, quando fomos fazer o planejamento do milho safrinha, a gente optou por adquirir os insumos somente para 30% da área, em função das notícias que já preocupavam, né? E aí adquirimos mais o fertilizante para mais 30%, na expectativa de que, se as coisas se desenvolvessem de uma maneira mais favorável, incrementar essa área de milho. Mas esse fertilizante já destinamos para uma outra propriedade nossa no sul do Pará, e lá o clima foi um pouco mais favorável, então lá também nós tínhamos projetado só 50% da área de safrinha, aí destinamos esse fertilizante para lá para fazer um pouco mais de área no Pará. Nós estamos num talhão aqui no Vale do Guaporé, e é uma região costumeiramente de temperaturas bastante altas, mas esse ano elas extrapolaram. E aí a gente discute aqui que, além do estresse hídrico, teve
que a gente está chamando de estresse térmico também, por exemplo. E aí a gente pega nas mesmas plantas irmãs aqui dentro do talhão, tem uma planta já que morreu antes, encerrou o ciclo, e uma planta totalmente viável, totalmente viva, ainda enchendo o grão. Isso aqui, provavelmente essa planta ela desistiu, né, de continuar o ciclo dela, só que agora ela está no meio do talhão e isso aqui vai ser um problema na colheita, porque embora os grãos aqui estejam subdesenvolvidos, eles vão se tornar grãos avariados até o momento da colheita dessa aqui. Então acaba sendo um outro problema, porque ele diminui a qualidade do grão numa situação dessas. E hoje encerramos a semana que rodamos pela região norte e região oeste, aqui em Nova Lacerda, né, no meio do Vale do Guaporé. Passamos hoje por Campos de Julho, Comodoro, descemos ao Vale do Guaporé, agora retornamos aqui ao roteiro da BR-174 e podemos ver hoje diferentes pontos, né, áreas de agricultura onde é que a soja estava bem desenvolvida em novembro, tinha uma boa perspectiva, mas que teve veranico depois, afetou bastante, e esses materiais tiveram baixa produtividade. E lá no Vale do Guaporé, onde historicamente se via sempre lavouras com teto produtivo bastante alto, né? Esse ano uma situação diferente, com atraso de plantio, materiais mal desenvolvidos, e agora com uma maturação desuniforme e uma perspectiva de produtividade bem abaixo daquilo que era esperado, né? Milênia, em relação à segunda safra, como que você acompanhou e viu, né, os produtores falando da perspectiva de milho essa semana? Bom, nessa região que a gente rodou hoje, foi uma região assim que eu acho que eu vi as maiores diminuições de área, né? A gente pode considerar isso, que realmente é uma região que ainda está com uma soja muito nova, né, na maior parte das regiões. Então isso afeta muito a janela de milho, né? Então reduções bem significativas, até 100% em alguns pontos, né? Como a gente conversou um pouquinho lá atrás, o produtor que relatou que ia diminuir 70%, mas que tinha vizinho que ia diminuir até 100%, que não ia plantar nada de milho. Então é uma região assim que vai ser bem afetada em relação à área do milho mesmo. E aqui mesmo, onde nós estamos agora, né, já nos aproximando de Nova Lacerda, a gente vê exatamente esse cenário, né? Uma soja aqui atrás, que foi plantada mais no início ali de outubro e que sofreu intensamente aquele processo de estiagem, e do outro lado da rodovia, uma soja mais jovem, que foi plantada depois e que, embora esteja plantada atrasada, está tendo um desenvolvimento normal e aparenta umas condições de desenvolvimento bem mais próximo da normalidade, porque tem uma disponibilidade de água, né? Então, de maneira geral, a gente percebe que aquilo que a gente temia lá em novembro se concretizou, infelizmente, e as produtividades estão bastante abaixo daquilo que é normal e daquilo que era esperado para as lavouras matogrossenses. Além disso, que a gente viu as áreas da soja, né, tendo impacto severamente em relação ao clima, quando a gente olha para a segunda safra, a gente tem o outro lado da história, né, como podemos dizer. Áreas que geralmente planta algodão, foi mais fortemente afetada em relação à produtividade. Produtores que priorizaram talvez a primeira safra, que o estado vegetativo agora são áreas que talvez a produtividade esteja um pouco melhor. Aqueles produtores que a gente observou que não, vou fazer segunda safra, vou implementar uma segunda safra com milho, também foi produtores que sofreram um pouco mais com as condições climáticas. Então, esse ano seria 3 perfis completamente diferentes de produtores em produtividade que nós vamos observar. E em relação ao milho, a área completamente assim, bem afetada em relação à segunda safra, reduções significativas até o momento. Vamos ver agora como que vai se estabilizar isso até o início início não, né? Mas a postergação da semeadura do milho no estado. E para fechar, por fim, eu queria agradecer em nome do IMEA a oportunidade de nós estarmos aqui acompanhando com vocês, com a ProSoja, essa rodada. E muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece, Milena, a parceria do IMEA na análise de dados, sempre que a gente troca informações, e também nessa parceria de vir junto ao campo
e acompanhar o dia a dia e o que está acontecendo, né? A presença de vocês do IMEA aqui junto é muito importante. Então, contamos com vocês nos próximos trabalhos aí também. Convido vocês, pessoal, a nos acompanharem a partir do dia 5 de fevereiro. Nós iniciamos a outra etapa pelas 2 regiões de Mato Grosso que nós passaremos também, né, nessa etapa de colheita. A gente rodará a região sul e leste de Mato Grosso. Então, a partir do dia 5, nos aguardem, teremos mais informações e bate-papo com os produtores lá em loco nessa região. Siga-nos nas redes sociais, deixem suas sugestões, seus comentários, suas críticas e contem sempre com a ProSoja Mato Grosso.